Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer um convite, né? Mais um convite. Hoje é o dia 266 que eu venho convidando. Então são 266 dias fazendo um convite para você acompanhar juntamente comigo a leitura diária da palavra de Deus. Nós queremos fazer essa leitura, né, nesse plano, nesse projeto, em 365 dias. Já estou planejando, depois que encerrar, né, já estamos entrando em 99 dias que vai faltar da leitura, outro plano, outro projeto para a gente seguir conhecendo mais Deus, né? Hoje é o dia 266 e nós vamos, se Deus permitir, encerrar esse livro, capítulo 62 de Isaías. Então já pega a sua caneta para você marcar os textos, abra a sua Bíblia e acompanha comigo. Caso você não consiga ler, não tem nenhum problema. Você vai ouvindo e meditando na palavra. Então a gente vai ver aqui, capítulo 62, uma oração de Isaías por Jerusalém. Ele diz assim, versículo 1: Por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado. Até a sua justiça brilhar como o amanhecer, em sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão a sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Nunca mais será chamada cidade abandonada, nem a terra desolada. Seu novo nome será Cidade do Prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem o prazer em você e tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem que se compromete com a sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os seus muros, eles vigiarão continuamente dia e noite, e não descanse vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que ele complete sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força. Nunca mais entregarei aos seus inimigos. Nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar o seu cereal e seu vinho novo. Vocês que colherem o cereal o comerão e louvarão ao Senhor. Nos pátios do templo beberão vinho que prensaram. Saiam pelos portões, saiam pelos portões. Preparem o caminho para o meu povo retornar. Aplanem a estrada e removam as pedras. Levante uma bandeira para que todas as nações a vejam. O Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Diga ao povo de Sião: Vejam, o Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo sua recompensa. Eles serão chamados o povo santo, o povo que o Senhor resgatou, e Jerusalém será conhecida como lugar desejável e a cidade não abandonada. E assim a gente encerra, né, mais um capítulo 62. Vamos iniciar o capítulo 63, um julgamento dos inimigos do Senhor. Versículo 1. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bozrá, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é esse vestido de trajes reais que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça, sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Porque suas roupas estão vermelhas. Como se vê, como se você tivesse pisado em uvas? Pisei uvas sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar.
Em minha ira, esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Minha fúria, pisoteei meus adversários, seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de se vingar de meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me, porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte. A minha fúria me susteve, a minha ira esmaguei as nações. Eu as fiz cambalear e cair, e derramei seu sangue na terra. Versículo 7, um louvor pelo livramento. Falarei do meu amor do Senhor. Louvarei o Senhor por tudo que tem feito, e me alegrarei em sua grande bondade por Israel, que ele concedeu, conforme a sua misericórdia e seu imenso amor. Ele disse: O meu próprio são o meu próprio povo, certamente não me trairão outra vez. Por isso, ele se tornou seu salvador. Em todo o sofrimento deles, eles também sofreu, e ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia, ele os resgatou, levantou-o nos braços e carregou ao longo dos anos. Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso não se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito. Chamaram: Onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou o seu Espírito Santo para estar no meio do seu povo? Onde está aquele que se manifestou seu poder quando Moisés levantou a mão, que dividiu o mar entre eles e assim tornou o seu nome conhecido para sempre? Onde está aquele que conduziu pelo fundo do mar? Eram como magníficos cavalos selvagens, correndo pelo deserto sem tropeçar, como gado que desce para um vale tranquilo. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, tu conduziste teu povo e tornastes o teu nome glorioso. Versículo 15, súplica por misericórdia e perdão. Ó Senhor, olhe dos céus, olhe para nós de tua santa gloriosa habitação. Onde estão o zelo e o poder que costumavas mostrar em nosso favor? Onde estão tua misericórdia e compaixão? Certamente ainda és nosso Pai. Ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuarias, Senhor, a ser o nosso Pai. És nosso Redentor, desde as eras passadas. Por que permite, Senhor, que nos desviemos de teus caminhos? Por que nos endurece o coração para que deixamos de te temer? Volta, pois somos teus servos. As tribos são sua propriedade. Por pouco tempo teu povo santo possuiu teu lugar santo. Agora nossos inimigos o destruíram. Parece que nunca pertencemos a ti. É como se nunca tivéssemos sido seu povo. Assim a gente encerra capítulo também 63 da leitura. E vamos iniciar então capítulo 64, versículo 1. Quem dera abrisses o céu e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão de tua alma, de tua fama. Quando descestes, muito tempo atrás, realizastes coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti! Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebestes de braços abertos os que praticam justiça com alegria, os que seguem teus caminhos, mas ficastes muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa dos nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos. Os nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregastes a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos de barro
e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não lembres para sempre os nossos pecados. Pedimos que olhe para nós e veja que somos teu povo. Tuas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo, onde os nossos antepassados te louvavam, foi queimado. Tudo que era precioso, foi destruído. Depois disso, tudo, o Senhor ainda te recusa a nos ajudar? Permanecerás calados e continuar a nos castigar? É o que a gente merece, né? Apesar da súplica, né, que aqui, né, o escritor, né, o Isaías, apesar da súplica a Deus, tudo isso reconhecemos que somos merecedores da condenação, do afastamento. A maior condenação, o inferno, é a separação daquele que te criou, né? É a separação de Deus, né? É o escuridão. E é o que a gente merece, né? Mas Deus, na sua imensa misericórdia e seu amor, né, que a gente já sabe toda a obra, e na verdade a gente está lendo para conhecer, né, cada vez mais o nosso Deus e a obra inteira, é que demonstra o amor de Deus imenso, né, que deu seu Filho. Capítulo 66, 65, a gente encerrou o capítulo 64, vamos iniciar o capítulo 65, o penúltimo capítulo, julgamento e salvação finais, né? O Senhor diz: estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Uma nação que não invoca meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e as suas ideias distorcidas. O dia todo me insultaram abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas e consultam os mortos, comem carne de porco e fazem ensopado com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas, e eu lhes darei o que merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres, pois alguém dirá: não jogue todas fora, algumas ainda estão boas. Assim também não destruirei todo o Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá, para possuir minha terra. Aqueles que eu escolhi a herderão, e aos meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos, para o meu povo que me buscou. E o vale de Arcor servirá de pasto para o gado. Mas por que vocês abandonaram o Senhor, que se esquecem de seu santo monte, e por que preparam banquetes para honrar a Deus a sorte e oferecer vinho misturado ao Deus destino? Hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos.
e escolheram fazer o que desprezo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Os meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desesperos. Seu nome será maldição entre o meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá e chamará seus servos de outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento, o farão pelo Deus de verdade, pois deixarei de lado a minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, criam novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegre-se e exultem-se para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. E eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena, ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente os maldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa, como as árvores, meus escolhidos terão tempo para desfrutar. Tudo que conseguiram com grande esforço, não trabalharão inutilmente. Os seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e os seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei, antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como boi, mas a serpente comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído. Eu, o Senhor, falei. E a gente encerra aqui mais um capítulo e vamos para o último capítulo. Né? O último capítulo a gente vê a promessa de Deus, né, para algo que é eterno. E a gente encerra o capítulo 66 da leitura de hoje. Ele começa assim: assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderia fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra, e neles, eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei: abençoarei os de coração humilde e oprimido, e os que tremem diante de minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferece um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivesse oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam um incenso, é como se tivesse abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição. Tudo que mais temem, pois quando chamei, não responderam quando falei, não ouviram, praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado. Alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade?
que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor vingando-se de seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz a um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem ouviu uma coisa dessa? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, exulte-se por ela, todos que a amam, todos que por ela choram. Bebam de sua glória até se fartarem, como criancinha que mama é confortável no seio da mãe. Assim diz o Senhor, darei Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços, acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e a sua ira pesar contra os seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo e seus carros de guerra são velozes como o vendaval. Trará castigo com fúria de sua ira e com fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Versículo 17. E os que se consagram se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato, e outras carnes detestáveis terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Olha, ó. Se tem algo que você pode... Eu vejo, versículo 18. Eu vejo o que fazem, eu sei o que penso. Por isso reunirei todas as nações e todos os povos. Eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações. A Tarsis, aos líbios, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia, e todas as terras além do mar, não ouvirão falar de minha fama, e nem virão minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta as nações e os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens, em carroças, em mulas, em camelos, diz o Senhor. Eu os nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão. Vocês sempre serão meu povo. Como um monte que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda humildade virá e me adorará. Uma semana após a outra. Uma semana após a outra. Um mês após o outro. Quando saírem, serão cadáveres dos que se rebelam contra mim. Pois os vermes que os devoraram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali verão com mais absoluto horror. Versículo 23. Toda a humanidade virá e me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. É o que a gente faz, né? Todos os domingos. E a gente encerra, então, o livro de Isaías, né? Esses 27 capítulos vai projetar, né, a nova Jerusalém, o novo, né, a nova esperança, o resgate de Deus ao seu povo. E boa parte da Bíblia ela é poética, né? Ela não é literal, né? Então, que você possa pensar e meditar, né? O que Deus prepara para o homem, né, para o seu povo, é algo eterno que você e eu já deveríamos colocar em nossos corações, né, para um novo céu e uma nova terra que Deus prepara para um novo corpo, que não é mais esse corpo que esse corpo precisa, né, ser dragado para que nós ressuscitamos como Jesus ressuscitou
em um novo corpo quando Jesus voltar para buscar o quê? A sua igreja, a sua noiva, né? Como a gente leu. Difícil de entender, principalmente essa leitura para o povo da época, né? Tanto prova que até hoje, né, alguns judeus não compreendem o Messias, né? A sua vinda, Jesus. Hoje, como a gente tem a completude da palavra de Deus, a gente consegue ver a obra-prima do resgate de Deus pelo amor dele. E a prova é tão grande que nós vamos, né, nós estamos lendo a Bíblia de uma forma diferente. Para mim isso tem sido assim uma bênção divina do Senhor, porque após o término desse livro, nós vamos ver o quê? Vamos para o Evangelho de Marcos, né? Nós temos 4 evangelhos e cada um retrata Jesus de uma forma, né? Você tem Mateus, que ele retrata Jesus como um rei, né? Aquele que substitui, né, 3 vezes, né, Davi, ou seja, é muito mais, né? Porque eles precisavam de entender quem é um novo rei, né, um novo substituto, mas um rei de algo eterno, não físico, material. Já Marcos, ele vai retratar Jesus como o cordeiro prometido, aquele que é a entrega, aquele que vai morrer, aquele que vai sacrificar, né? Vai ser o sacrifício. Como o povo estava indo no templo sacrificar os animais para poder adorar a Deus, inclusive isso acabou se perpetuando, se perdendo. Tanto prova que Jesus ele vai, né, reprimir. As pessoas começaram a usar o templo de forma comercial. Nas festas, aquela cidade praticamente triplicava o número de pessoas. Então as pessoas cambiavam moeda, ganhavam dinheiro nesse câmbio. Era uma carnaficina, né, que a gente pode falar, se existe essa palavra. Era uma matança de animal grande. Era uma corredeira de sangue e sacrifício só para cumprir algo ritual. E aquilo virou um comércio grande. Muitos ganharam dinheiro em nome de Deus, né? Como se hoje ainda funciona assim, né? Perpetuou isso anos. E Jesus reprimiu isso, né, quando ele veio, porque Marcos vai retratar então que Jesus é a oferta, é o cordeiro, né? Lucas vai trazer Deus como um humano, como um homem. E João, que eu gosto muito, vai trazer Deus como divino, né? Você vai trazer Jesus é Deus, né? Então João retrata Jesus como Deus. E nós lemos isso, né? Nós estamos lendo e conhecendo como Deus mostra, né? Como Deus se mostra na sua completude e ele se revela em Cristo Jesus, lendo agora os evangelhos. Então, se Deus permitir, amanhã iniciaremos o livro, né, o Evangelho de Marcos. Bom, tenho poucos minutos aqui, quero agradecer a todos que aqui né, vieram ao vivo. A Ivonete se manifestou, né? E ela fala: Deus seja louvado, obrigada a Deus por essas maravilhas que proporcionem colocar pessoas como o irmão Marcos nos guiar em seus caminhos. Amém. Que Deus seja louvado, Deus continue nos usando uns aos outros para que nós retransmitimos isso. Vamos orar, fazer uma oração breve, porque temos outro compromisso agora, já pela manhã, né? Vamos entrar em um devocional. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou nesses 266 dias de leitura. O Senhor se revela através das sagradas escrituras, nós temos ela em português, de fácil manusear, e o Senhor, o teu Espírito nos dá compreensão de conhecer o Senhor, a tua vontade. Sabemos que o Senhor já, né, fez todo o plano. Só há algo para se concretizar ainda, que é a volta do seu Filho Jesus para resgatar a tua igreja, o teu povo, para viver numa nova céu, uma nova terra. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia, do teu amor. Reconhecemos que somos pecadores e queremos todos os dias não nos amoldar desse mundo, mas renovar a nossa mente, para que a nossa mente faça aquilo que é perfeito e bom e agradável ao Senhor.
A palavra do Senhor nos auxilia para que a nossa mente tenha pensamentos de amor, de bondade, e que o Senhor encha o nosso coração dessa maravilhosa misericórdia e amor para que nós possamos transbordar isso nas pessoas, independente dos comportamentos delas, Pai. Nos ajude a sermos como Cristo foi, que nós possamos ser generosos, como o Senhor é conosco. Abençoe a todos aqui que passam, todos aqui que acompanham essa leitura, que nós possamos continuar firme, que nós possamos anunciar as boas novas de Jesus, para que eles possam entender que também são filhos amados. É um povo que o Senhor quer escolher. Infelizmente, nós sabemos, a tua palavra se revela, que são poucos, que a porta é estreita, mas que o maior número de pessoas possíveis possam ser tocadas e a tua graça e o teu amor alcance essas pessoas, nossos familiares, nossos filhos, nossos parentes, que nós amamos tantos, que são mais próximos, e todos aqueles que vão estar ao nosso redor no dia a dia. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde no dia de hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui. Você que ficou até o final, então você tem o acesso à playlist em um card aqui em cima, dos 266 dias, e o outro você tem o dia da leitura anterior. Deixe seus comentários, curte esse vídeo, se inscreva no canal, que é forma gratuita, clicando na minha imagem aí no meio, e ative as notificações todas lá no sininho. Nos vemos no novo livro de Novo Testamento, né, da última aliança com Cristo Jesus, em Marcos, se assim Deus permitir, no dia 267. Nos vemos amanhã. Um beijo no coração e até o próximo dia de leitura.